a cúpula do PT avalia que o Centrão se aliou à oposição no Congresso para sabotar o governo Lula e vê Tarcísio de Freitas como principal líder dessa ofensiva. Para a sigla, o governador está transformando São Paulo em um laboratório da redução radical do papel do Estado e do enfrentamento ideológico ao Planalto. Mesmo sem citar o termo Centrão, a proposta de resolução política se refere ao grupo quando aborda a crise nos últimos dias entre o Executivo e o Legislativo, principalmente ao tratar da ofensiva contra Jorge Messias. As avaliações que são feitas. Deixa eu receber a Rede Jovem Pan. A notícia em destaque: o Partido dos Trabalhadores acusando o Centrão e a oposição de se unirem para sabotar o governo Lula. Deixa eu começar essa com o Diego Tavares. Diego, o que acha dessa acusação do Partido dos Trabalhadores? Uma acusação previsível? Eles estão dizendo que Centrão e oposição se uniram para sabotar o governo Lula, que esses dois grupos políticos defendem o quanto pior, melhor. É impressionante, Caniato, que o governo Lula sempre tem um sabotador. Até alguns dias atrás era Roberto Campos Neto, que estava sabotando o governo Lula com a taxa de juros alta. Mas aí quando o indicado do governo Lula ao Banco Central mantém a mesma política de juros, aí tem que mudar a sabotagem, né? E agora o sabotador é o governador Tarcísio e o Centrão. Eu acho que nada tem sabotado mais o governo Lula do que o próprio presidente Lula e as suas declarações, no mínimo estranhas, que ele dá sobre todos os principais temas a serem debatidos. Isso começou já na campanha, quando dizia que o jovem roubava celular apenas para tomar uma cervejinha, e se estende até os atuais palanques, quando na última oportunidade disse, por exemplo, que os traficantes são as vítimas dos usuários. Então, se o governo Lula tem um sabotador, é o próprio presidente Lula e a falta de habilidade política que o Lula tem demonstrado nesse mandato. Goste ou não goste de Lula, ele ficou conhecido em suas duas primeiras gestões por ser um articulador político muito competente, por conversar com os parlamentares, por receber os parlamentares, tratar pessoalmente das questões de articulação do governo. E o que nós temos agora no governo Lula 3 é um presidente blindado por um arco de pessoas que não deixam com que a realidade chegue até o presidente, que não deixe com que o presidente tenha, de fato, a visão do desastre que é o seu terceiro governo em praticamente todas as áreas. Então, o PT tem se auto-sabotado, mas, como sempre, conduta recorrente também do Partido dos Trabalhadores, está terceirizando essa culpa. É aquela lógica do Homer Simpson: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Agora, tem também, né, Mota, uma situação que envolve a mudança de época, né? O que deu certo no início dos anos 2000, talvez não dê certo em 2025. E não necessariamente todos identificaram isso de pronto. Aí, quando as coisas não vão bem, talvez seja mais fácil apontar o dedo e acusar: estão me sabotando. É que a paz e o amor só vale até a página 2, né, Caniato? Eu acho que a esquerda não tem adversários. A esquerda tem inimigos. A diferença é que adversários você vence e os inimigos precisam ser destruídos. A boa parte da esquerda é composta por socialistas, marxistas. E essa turma não segue uma visão política ou uma ideologia. Eles professam uma fé. O socialismo é uma religião. Eles acreditam, eles têm certeza que são os donos da verdade e da virtude. Por isso, não importa qual seja o disfarce ou o discurso fofo do momento. O plano da esquerda é sempre conseguir e manter o monopólio do poder. A tese do momento, viu, Dávila? O Centrão e a oposição teriam feito um acordo, elegeram Tarcísio de Freitas como o mentor, e aí todas essas articulações desses dois grupos políticos acabam prejudicando o governo federal. Essa é a acusação que o PT faz. Esses dois grupos querem sabotar o governo federal. Vamos colocar os pingos nos is, Caniato. Quem sabotou o Brasil chama-se PT. O PT sabotou o Brasil criando um Estado criminoso
que sequestra mais de 40% da renda nacional para manter aparelhamento de estatais, criar rombo nas estatais, ver dinheiro de aposentados sendo roubado e desviado, vendo um Brasil cada vez mais deteriorando a sua economia porque tem a taxa de juro mais alta do mundo, porque o governo é fiscalmente irresponsável, não sendo competente para mobilizar os recursos públicos e combater o crime organizado e reduzir essa vergonhosa taxa de mais de 40 mil homicídios por ano. Por isso, o grande sabotador do Brasil chama-se PT. O PT, se continuar no poder, vai transformar o Brasil num grande narco-estado. E esse tipo de acusação dá alguma pista de como será o processo eleitoral de 2026, Diego Tavares? Aí a gente até pode conectar com a primeira notícia do programa, né? A escolha de Flávio Bolsonaro. Haverá uma divisão clara para os eleitores onde estão essas forças políticas, ou você entende que é PT de um lado e o resto do outro? Eu acho bem complicado fazer essa avaliação, Caniato, porque nós temos partidos que são grandes demais e que sofrem demais os efeitos das regionalidades. Nós temos, por exemplo, o PSD de Gilberto Kassab, que no Paraná tem um alinhamento muito grande com a direita, mas que em Pernambuco, por exemplo, com a governadora Raquel Lira, tem uma proximidade muito grande com a esquerda. E nessa mesma esteira vão muitos outros partidos, que são partidos grandes, mas como eu disse no começo também, não tem ideologia clara, são partidos fisiológicos, que gostam de estar próximos de quem tem mais chances de ganhar. Eu tenho certeza que essa declaração, essa conclusão que a cúpula petista teve, ela se deu antes do anúncio hoje da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Sem dúvida nenhuma, o fim do ano e o esfriamento de todos os assuntos político-eleitorais certamente vão chamar a mesa de discussão e a reedição de todas essas estratégias. Eu aposto com a manutenção dessa candidatura de Flávio Bolsonaro que vai ter um realinhamento entre o PT e uma boa parte do Centrão. O PT vai ter a possibilidade, como eu disse anteriormente, de oferecer um pouco mais de segurança para esses políticos que gostam de estar próximos de quem conceda mais possibilidades de vitória, mais previsibilidade com o resultado das eleições. Fator que, infelizmente, no dia de hoje, a direita brasileira perdeu. O Centrão, em vários momentos, em várias administrações, inclusive do PT, flexibilizou a sua agenda, né, as suas bandeiras, e acabaram apostando na administração petista, porque talvez naquele momento o PT estava bem cotado para vencer aquelas eleições, né, Mota? Então, quantos partidos de centro não embarcaram em administrações petistas? Nesse momento, a situação é diferente. Você vê um posicionamento dos partidos de centro que vão na contramão, ou um posicionamento diferente daquele do Partido dos Trabalhadores, Mota? Você acha que o PT deve caminhar com os partidos de esquerda, ou você acha que tem aqueles partidos de centro que podem embarcar, vendo uma oportunidade ali, né? Para a esquerda não faz diferença nenhuma. Os socialistas têm um termo que eles usam, que se chama companheiros de viagem. É assim, nós somos de esquerda, a gente sabe o que a gente quer, é o domínio total do poder. Mas enquanto a gente não chega lá, a gente faz umas alianças com os companheiros de viagem. Quando a gente chega lá, a gente descarta eles. Quanto a partidos de centro, chamados partidos de centro, eu não gosto muito desse termo, né? Porque, para mim, centro não designa uma posição ideológica. Ele designa uma posição partidária, uma conveniência política. Mas, vamos lá, eu acho que os partidos de centro, eles agora percebem que existe um fator diferente, um fator que não existia a primeira vez, ou a segunda vez, ou a terceira, ou a quarta vez em que o PT chegou ao poder. Esse fator se chama Jair Bolsonaro, que provocou em muita gente um despertar para essa visão do mundo que a gente chama de direita, por falta de um nome melhor, que é a preocupação com a punição de criminosos, proibição das drogas,
a retirada da ideologia da educação, enfim, uma série de conjuntos e valores. Então, eu acho que esse fator é que faz com que os partidos de centro pensem duas vezes antes de se aliar com a esquerda, né? Se a gente quiser fazer o exercício, basta imaginar como seria a cena política hoje se não existisse, se nunca tivesse existido Jair Bolsonaro. Não é difícil imaginar quem teria sido eleito e como as coisas seriam diferentes hoje. Pois é, só lembrar qual era o partido antagonista do PT, né? Era o PSDB, né, Dávila? O partido que defende pautas, muitas vezes até aliadas à esquerda brasileira, ao Partido dos Trabalhadores, mas que naquele momento era a alternativa para grande parte do eleitorado. Mas você, Dávila, qual o exercício que a gente deve fazer em relação ao posicionamento do Centrão, que em muitas ocasiões caminhou junto com os partidos progressistas, os partidos de esquerda? Agora essas siglas devem adotar um novo posicionamento? Devem dar as mãos à oposição? O Centrão é, na sua essência, o fisiologismo político. O fisiologismo político, ele aumenta ou diminui conforme as suas ambições políticas são direcionadas pelo presidente da República. O presidente da República tem um enorme poder de canalizar a ambição do Centrão para as reformas importantes do país. Ou, quando há, no caso atual, vácuo na presidência da República, impera o fisiologismo. Aí só se pensa no quais são as vantagens, benefícios, vantagens eleitorais que se pode arrancar do governo. É assim que funciona a política. Então, o Centrão, sim, não tem convicções profundas. O Centrão é guiado pelo fisiologismo e está a serviço de reformas quando existe um presidente da República comprometido em aprová-las e transformar essas reformas num ativo político para aqueles que o cercam, inclusive para o Centrão. Foi assim, Canha, que nós realizamos as grandes reformas estruturantes do Estado brasileiro no governo Fernando Henrique. Foi assim que nós aprovamos o Plano Real, privatização de empresas, venda das empresas de telecomunicações, enfrentaram o PT, que fazia verdadeiro corredor polonês na Bolsa para todos aqueles que iam comprar empresas que estavam sendo privatizadas. E é assim que funciona. Foi assim que funcionou no governo Temer. O governo Temer, no meio daquela crise que o Brasil passou logo após o impeachment de Dilma Rousseff, aprovou teto de gasto, aprovou a reforma do ensino médio, aprovou a reforma trabalhista, aprovou a TLP a taxa de juros do BNDES, aprovou muitas coisas. Por quê? Porque o presidente da República soube canalizar a força das reformas e o impacto das reformas para mobilizar o Centrão. Então, o Centrão é isso. Na ausência de um presidente da República, ele se torna mais fisiologista do que nunca. Na existência de um presidente da República que é dar rumo ao país, ele pode contribuir, sim, para aprovar as reformas estruturantes do país. Agradecer a mensagem da Isabel Cristina, ligada com a gente aqui, enviando mensagens pelo chat. Você, Diego, qual o exercício que a gente deve fazer sobre o posicionamento do Centrão? Há muitos partidos com objetivos bem específicos. A gente poderia destacar aqui, naturalmente, a intenção de aumentar o número de cadeiras, né? Porque isso incide no volume de dinheiro a ser recebido nas próximas eleições. Mas, para além disso, o que a gente precisa considerar quando olha para a administração Lula, a relação que o governo tem com os partidos de centrão e a possibilidade de colocar alguém de direita ou centro-direita no Palácio do Planalto? Olha, Caniato, não dá para dizer que o Lula não contemplou adequadamente o centrão. Se nós pegarmos esses partidos, todos que compõem esse bloco partidário chamado centrão, todos foram contemplados com ministérios, foram contemplados com bons cargos em estatais, conselhos em estatais. Os principais cargos da República foram, se não direcionados aos aliados do próprio PT do presidente Lula, aos partidos do Centrão. O que nós temos hoje é, como eu disse em outra edição aqui dos Pingos nos Is, nós tivemos uma alteração da cultura de governo. Hoje nós não temos mais a formação de uma base sólida do presidente da República no Congresso. O Congresso trata com o presidente da República praticamente por pauta. É como se fosse uma corrida de Uber. Cada corrida é cobrada à parte. A cada corrida tem que ser negociado
um novo valor de emendas parlamentares, a cada corrida tem que ser negociado mais cargos e mais espaços, porque cada pauta que lá é debatida é fundamental para o engajamento de uma guerra de narrativa XYZ. É a nova dinâmica da política, né? A política hoje, ela trata os temas de uma forma um pouco mais descartável. É mais difícil que um governo possa render os seus temas por muito mais tempo. É uma dinâmica até do nosso novo formato de vida, muito mais rápido com as redes sociais e tudo mais. Mas essa cultura acabou fazendo com que o Congresso praticamente tivesse a sua tabela de preços ali. Então, eu acabo de criticar o presidente Lula em razão da sua falta de disposição de lidar pessoalmente com congressistas, de estabelecer relações pessoais mais proveitosas com os deputados, com os senadores, mas a seu turno também os parlamentares, eles impõem essa nova cultura. Então, talvez o bom relacionamento não esteja mais pautando as relações na República. Tudo parece que já tem um preço, tudo parece que já tem um valor determinado. O presidente já vai para a mesa de negociações e os parlamentares também já vão para as mesas de negociações, sabendo que ali terão que ser concedidos novos espaços, mais cargos, mais dinheiro, porque é a engrenagem de reeleição. Um ciclo no qual o parlamentar tem acesso ao recurso do orçamento, leva para sua base, com esse recurso o prefeito da sua base faz um palanque para homenagear o deputado que destinou o recurso, e aí um apoia o outro a cada 2 anos. O prefeito apoia a reeleição do deputado, o deputado apoia a reeleição do prefeito, muitas vezes trocam de posição, e por isso há uma demanda constante por cada vez mais acesso aos recursos públicos. Então, é uma mudança na dinâmica da República e talvez o PT lá de 2002 esteja sentindo agora essa alteração. Encontrou um Brasil diferente daquele que deixou quando Dilma teve o seu mandato cassado no processo de impeachment. Talvez essa seja a dificuldade que o PT tem encontrado para lidar com o Centrão.